Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com Jesus. Eu também amo que vocês estejam aqui. Vamos começar com um louvor, louvando ao nosso Deus. Como vocês estão? Me contem como está sendo a semana de vocês. De onde vocês falam? Ju, eu sempre te vejo por aqui. Sempre te vejo. Florianópolis, Rio. Essa música é maravilhosa mesmo, né? É do Gabriel Guedes. Se chama Nada Mais. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com Jesus. Quem esteve aqui comigo ontem no nosso primeiro dia de propósito com o Senhor? Obrigada, pessoal, pelo carinho de vocês. Me conta quem esteve aqui ontem comigo. Opa, no nosso primeiro dia de propósito. A Ju, o Marcos, a Mi. O Cleice eu vi também. A Thalita sempre tá também. A Dai, a Gabi sempre tá, acabou de entrar. Tem uma que eu amo muito, eu vou botar pra vocês ouvirem. Quem me acompanha por aqui já deve ter visto ela algumas vezes. Se chama Deus de Abraão. Deixa eu colocar aqui. Para quem tá entrando aqui agora e não estava ontem, nessa semana nós iniciamos juntos um propósito de 5 dias do nosso encontro com Jesus, em busca de intimidade com Jesus, em busca de nos aliviarmos dos ruídos e das distrações, em busca de nos tornarmos mais sensíveis ao toque, à presença, à voz de Jesus. Então você que está aqui pela primeira vez hoje, nós vamos ter até sexta-feira, 5 dias dessa semana, contando com ontem, né? Mas a partir de hoje, mais 4 dias do nosso encontro com Jesus, toda noite, às 8 horas. Hoje eu precisei que a gente começasse um pouquinho mais tarde, mas eu aviso sempre nos stories antes, quando a gente precisar começar um pouquinho mais tarde ou mais cedo. Mas o horário definido é às 8 horas da noite. Para quem está aqui a primeira vez também, toda segunda-feira nós temos o nosso encontro com Jesus, que é o nosso encontro aqui inegociável de toda segunda-feira, no momento que a gente dedica e entrega a nossa semana ao Senhor. Mas hoje a gente caminha pelo nosso segundo dia de propósito com Jesus.
E hoje nós vamos permitir mais uma vez que o Espírito Santo nos use conforme os teus desejos. Que Ele fale conosco nesse dia, que Ele revele a nós tudo aquilo que Ele deseja nos entregar no dia de hoje. Então você que está aqui comigo, abra o seu coração nesse momento e se prepare para viver o melhor encontro da sua vida em nome de Jesus. Porque não há encontro melhor do que aquele que nos leva direto ao amado da nossa alma. Amém? Vamos começar louvando ao Senhor. Convide o Senhor Jesus para caminhar na sua casa hoje. Convide o Senhor Jesus para passar caminhando em todos os cômodos da sua casa, tocando em toda a sua família. Convide ao Rei da Glória para caminhar na sua casa hoje à noite. O nome desse louvor, Silvia, é Deus de Abraão, é Ramon e Rafael. É muito lindo. Vou colocar um pouquinho para vocês ouvirem. Louvem comigo o nome do Senhor, para entrarmos fortemente na presença. Há um enorme poder no louvor. Também é o meu Deus. Isaac e Jacó, também é o meu Deus, que nunca há do sol. Isaac e Jacó, também é o meu Deus, que nunca há do sol. Escuta essa parte. Ouça os passos de Jesus caminhando pela sua casa, ou por onde você está agora nesse momento, onde você estiver. Ouça o Rei da Glória caminhar ao seu redor. Convide o convidado de honra para fazer morada permanente dentro da sua casa e dentro da sua vida. Amém. Nascemos e fomos criados para louvar a Deus. E é por isso que o louvor é tão poderoso para nos conectar com a presença de Deus. Amém. Amém. No nosso primeiro dia de ontem, nosso primeiro dia de propósito, nós meditamos muito a respeito do louvor, do quanto o louvor é poderoso em nossa vida,
do quanto o louvor nos permite sentir a presença do Senhor. Eu gosto sempre de começar o meu dia ouvindo o louvor. Quando eu vou fazer as minhas orações, e muitas das vezes eu coloco também fundos de oração musical, como esse que eu estou colocando aqui agora. Melodias de oração. Me ajuda a trazer calma, mansidão, concentração na minha oração. Você que quer deixar os seus momentos de oração, você que quer cuidar dos seus momentos com o Senhor, cuidar com zelo, talvez nunca tenha colocado um fundo de oração musical, mas você que quer aumentar o seu nível de intimidade, quer ter mais zelo e cuidado com os seus momentos com Jesus, experimente um dia colocar alguma música, começar louvando antes de iniciar suas orações, porque quem louva também ora. E ouvirmos um louvor, cantarmos louvores e hinos a Deus, aumenta o fogo do Espírito Santo em nós. E no dia de ontem nós falamos muito sobre o louvor. E nesse segundo dia de propósito com Jesus, vamos falar sobre a esperança. A esperança. A esperança que nos faz continuar lutando em meio aos nossos fracassos. A esperança que nos faz continuar orando por todas as causas impossíveis. A esperança que nos faz continuar lutando pelas nossas mudanças. A esperança que faz a gente continuar buscando cada vez mais nos tornarmos parecidos com Cristo, não deixando assim que a gente desista e paralise diante dos nossos erros e pecados. A esperança que renova em nós as lembranças das palavras e das promessas que o Senhor impôs sobre nossas vidas. A herança das palavras e das promessas que temos sobre nós. Temos herança no céu e foi também deixada herança na terra. A palavra viva é isso que traz o nosso alimento, dia após dia. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então hoje, eu convido você que está aqui a voltar os teus olhos para a sua Bíblia. Você que há muito tempo não abre ela, você que há muito tempo não lê, você que desanimou de conhecer a palavra por achar que você nunca terá disciplina para buscar verdadeiramente o conhecimento da palavra. Você que olha uma Bíblia aberta aí na sua casa há muito tempo, empoeirada, fechada. Você que olha e pensa, um dia eu vou ler.
Ou você que olha e pensa, já não tem mais nem jeito, eu nunca olho, sempre passo em frente a ela. Essa mesma Bíblia que vocês veem na minha mão, ela já está bem velhinha. Eu já tenho ela há muitos anos. Mas essa mesma Bíblia, que eu já estudei muitas vezes, durante um tempo ela também ficou aberta, sem nunca ser lida. Durante praticamente boa parte da minha vida, eu não tinha conhecimento sobre a palavra, não da forma que tenho hoje. Eu tinha extrema dificuldade de ler e compreender. E tinha às vezes também muita preguiça de buscar esse conhecimento. Eu nunca entendi qual era o alimento contido na palavra, até que esse alimento se tornasse a minha maior necessidade. E quando ele se tornou a minha maior necessidade, foi quando eu descobri que todas as vezes que eu abria minha Bíblia em busca de respostas, todas as vezes que eu buscava me alimentar da palavra, terminava diferente, terminava com um estado diferente do que aquele que comecei. É a experiência individual sua com o Senhor que vai te mostrar quem Jesus é. É a sua experiência individual com Jesus que vai te revelar o porquê você sempre ouviu dizer que a palavra é o alimento da alma. Busque hoje pela revelação de Jesus, pela sua revelação. Busque hoje aumentar o nível. Não só ouça falar da revelação que as pessoas tiveram a respeito de Jesus. Aumente o seu nível e busque hoje, decida hoje buscar pela sua revelação a respeito de quem Cristo é e a respeito de conhecer qual é o poder que Ele tem sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do livro de Salmos. Na Bíblia Católica ela está no capítulo 26 e na Bíblia Evangélica ela está, nas demais Bíblias, ela está no capítulo 27. E esse salmo fala sobre a jubilosa esperança em Deus. Eu vou ler um pedaço da palavra para vocês. Salmo 27. Se você agora puder fechar os seus olhos e ouvir estas palavras com o seu coração, faça isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, os meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército
se acampar contra mim, não temerá o meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa eu peço ao Senhor, e a peço incessantemente: é habitar na casa de meu Pai por todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, Ele me esconderá na sua tenda, irá ocultar-me no tabernáculo, no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora, veja bem, mas desde agora, Ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo. Eu gostaria de te perguntar: o quanto da sua vida você tem oferecido ao Senhor? Quanto de tempo da sua vida você tem oferecido ao Pai? Dentro da sua rotina diária, quais são os momentos que você conversa com Jesus? Quantas vezes você deixa de ouvir músicas comuns para colocar louvores no lugar delas? Quantas vezes, em um momento difícil ou em um momento alegre, você coloca um louvor para agradecer e louvar a Deus? Desejar ouvir a resposta do Senhor, desejar ouvir a voz do Senhor, todos desejam. Mas investir tempo com Ele, nem todos estão dispostos. Eu não estou falando que você deve ter uma vida perfeita de oração do dia para a noite, porque isso não existe. O processo e o preparo, ele é real na vida de qualquer pessoa. Mas a nossa vida, o nosso caminho, o caminho que a gente trilha no dia de amanhã, ele decide exclusivamente do que a gente escolhe hoje. Veja bem, não é você olhar para trás e se lembrar daquilo que você fez. Aquilo que você fez, ele só vai determinar o seu amanhã se você continuar tendo a mesma postura, a mesma conduta. O que determina o seu amanhã é se a partir de agora, desse momento, sem esperar, sem hesitar, você decidir ter uma postura diferente. E mais uma vez eu vou repetir, não estou falando sobre uma postura perfeita. Por mais que a gente tente ser perfeitos, jamais seremos. O nosso processo de lapidação, de transformação, o novo do Senhor sobre nossas vidas requer tempo, requer preparo, requer que nos deixemos nos envolver nas mãos do oleiro da vida. Quem é o oleiro da vida?
Jesus é o oleiro da vida. E a palavra diz que somos como barro nas mãos do oleiro. Mas sabe o que determina uma manhã diferente? Isso agora que estamos fazendo. Quantos de vocês agora estão aqui? Não iriam estar, mas deixaram de fazer o que estavam fazendo ou o que iriam fazer para estar aqui agora, entrando na presença do Senhor. É sobre isso. É sobre essas pequenas escolhas. É sobre as pequenas batalhas que você enfrenta. É isso que vai te levando mais perto de Jesus. É o momento com Deus. É o quanto você investe de tempo com Ele que vai fazer com que você descubra qual som tem a voz de Jesus na sua vida. Para que Jesus entre e faça nova todas as coisas, você não precisa mudar quem você é. Não dá para você mudar sem Ele. Para que Ele entre e faça nova todas as coisas, você tem que ir a Ele exatamente do jeito que você está agora. Agora. E aí, depois que Ele entra, é impossível que você continue sendo o mesmo. Depois que Ele entra nas nossas vidas, é impossível que permaneçamos iguais. Porque o Espírito Santo, dia após dia, nos lapida, nos transforma, nos limpa, nos purifica. Mediante que, ao passar do tempo caminhando com Jesus, algumas pessoas que te conheciam no seu passado passam a não te reconhecer mais. Alguns acharão estranho tal mudança ou não acreditarão ou ficarão surpresos. Mas acontece que a única opinião que importa ao seu respeito é a de Jesus sobre você. O seu valor nunca esteve contido nas mãos alheias. O seu real valor sempre esteve contido em Jesus, aquele que te criou. É por isso que quando você começa a ouvir o seu Pai e se tornar obediente à voz dele, você passa a conhecer uma versão que você nunca imaginou que existisse ao seu respeito. Mas ao mesmo tempo é uma versão que não haveria de ter outra versão mais genuína do que essa, que você é em Jesus. Porque em Jesus temos a nossa verdadeira identidade. Devemos percorrer o caminho que nos leva a afirmar cada vez mais a nossa identidade de filho. E esse caminho é aquele que é chamado de único caminho. É aquele que é chamado de único caminho. O caminho da verdade e da vida. Jesus é este caminho. Renove hoje a sua esperança.
se lembrando das promessas que o Rei dos Reis tem sobre você. Retome hoje a sua esperança ao se recordar que o seu valor, o único que conhece o seu valor, é Jesus. É Jesus. Nem mesmo os teus pais te conhecem como Jesus te conhece. Nem mesmo os teus pais podem te conhecer da maneira que o seu Criador te conhece. A esperança que eu quero renovar em você por meio do Espírito Santo nessa noite é de que você carrega promessas. Promessas essas que te dizem que não há condenação para você quando você estiver em Cristo Jesus. De modo que quando você entrega a sua vida para Deus, quando você entrega os teus caminhos a Jesus e busca por Ele com todas as forças de sua alma, dia após dia, você pode descansar ao saber que quanto mais caminhar ao lado da presença do Rei dos Reis, mais leve a sua cruz vai ficar. A melhor maneira de renovar a nossa esperança é relembrar das promessas da nossa vida, as verdadeiras promessas. Não é sobre o que o outro diz sobre você. Não é sobre aonde o outro diz que você vai chegar. Não é sobre o que o outro diz que você vai se tornar. Não é sobre o valor que o outro te dá. É sobre o valor que existe em você, concedido por Jesus. Aquele que entregou os seus caminhos ao Senhor, ele vai chegar aonde o Senhor determinou que ele chegaria. E esse caminho é desconhecido para todos. Somente Jesus pode te guiar pelo caminho da promessa. Ninguém mais. Quem aponta a direção do seu caminho, quem mostra qual caminho você deve seguir, é aquele que é o dono do seu caminho. Ou melhor, é aquele que é o dono de todos os caminhos. Jesus é o único caminho. Mas Ele é o dono do meu caminho, do seu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, do teu cônjuge, dos teus amigos. Jesus é o dono de todos os caminhos. Não há lugar que Ele não possa pisar. Não há nenhum lugar que você possa ir que você consiga se esconder da presença. Não há nenhum lugar que você possa ir que os olhos de Jesus não te vejam. Antes mesmo, a palavra diz que antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe. Antes mesmo de pensarmos algo, o Senhor já sabia o que pensaríamos. E Ele nos conhece por inteiro. E acredite, nem mesmo você, na sua versão de autoconhecimento mais curada e aperfeiçoada, nem você mesmo conhece o valor que você tem aos olhos de Jesus. Isso é um mistério para todos nós. Não temos capacidade nessa vida para sequer chegar perto de compreender a maneira como Deus nos vê. Mas algo que nos faz caminhar perto de tal consciência é nos relembrarmos que somos filhos, que somos feitos à imagem e semelhança, que temos o livre-arbítrio e o desejo de escolha, e que esse desejo de escolha nos permite desejar caminhar com Jesus, desejar viver na presença de Jesus, desejar
buscar por Jesus, ser dominado por Jesus, ser conduzido por Jesus, ser preenchido por Jesus, de modo que posso me derramar por inteiro na presença do meu Rei, mostrar para Ele todas as minhas fraquezas, todas as minhas falhas, as minhas necessidades, os meus dons, os meus talentos, me derramar e me entregar por inteiro ao meu Pai, clamar por Ele, por tudo que preciso, que o meu Pai, com tuas mãos santas, me lapidará dia após dia e me fará ser quem Ele me criou para ser. E esse Rei dos Reis, esse Deus maravilhoso, é aquele que abre caminho até no deserto. É aquele que, se tiver de abrir o mar no meio para você passar, assim Ele fará. Esse Deus maravilhoso é aquele que faz o maná cair no meio do deserto, que faz o maná cair do céu. Você que anda com esse Deus maravilhoso não terá de sair do deserto para enxergar os seus milagres. Dentro do próprio deserto verás que Ele é Deus, e verás que até no deserto Ele faz milagres. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa? Jesus vai te dar. E pode não dar da maneira que você pede, mas certamente vai dar aquilo que você precisa para que você se mova, para que você se torne quem Ele quer que você seja, para que você chegue aonde você tem que chegar, para que você esteja com quem você deve estar, para que você entre aonde você precisa chegar. Não espere que as pessoas compreendam o tamanho da sua fé. Muitas pessoas se assustam com a ousadia em fé de uma pessoa. Quando alguém demonstra uma fé menor que a sua, não despreze, respeite, mas também não se deixe limitar pelo tamanho da fé do outro. Permita ser influenciado apenas por alguém que desperta em você uma vontade de ser ainda mais apaixonado e dependente de Jesus. Não se deixe influenciar por pessoas que creem menos que você. Respeite-as. Não se ache superior a elas, mas também não permita que a influência dessas pessoas, da fé dessas pessoas, diminua a sua fé. Continue. Quando acharem muito a sua fé, quando acharem que se te acharem louco, se torne ainda mais louco por Jesus. Quando acharem que você crê no impossível, passe a crer ainda mais, 10 vezes mais no impossível, 100 vezes mais. Quanto mais louco parecer a sua fé aos olhos do mundo, significa que você está no caminho certo, que você está onde você devia estar. E que quanto mais louco acharem que você é por Jesus, mais louco se transforme, se torne por Jesus ainda mais. Quanto mais longe você estiver da perspectiva do mundo, mais perto de Jesus você está. Quanto mais o mundo te negar, mais aprovação do Senhor você receberá. Não responda a insultos, não se sobressaia por ninguém, não se justifique, é Deus que te justifica. Não temas não conseguir algo, porque o Senhor te capacita para qualquer batalha e para qualquer vitória que Ele quiser que você enfrente e que seja sua. Nesse dia, eu convido você, assim que finalizarmos aqui a nossa live, a ir para o secreto, dobrar os seus joelhos, ir para um lugar onde ninguém mais pode te ver e entregar ali o seu coração a Deus e todas as tuas
necessidades. Eu quero te convidar também a conhecer o íntimo guia devocional que eu escrevi para vocês. É um propósito de 21 dias com o Espírito Santo. Se chama Vença os Seus Fracassos. Já está disponível o link aqui na minha bio. E esse livro, ele foi escrito, esse e-book, para todos que desejam ir ainda mais fundo na presença do Rei dos Reis. E eu sei que todos aqueles que estão destinados a receber estas palavras do Senhor, assim receberão. Amém. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Deus abençoe infinitamente a noite de vocês, a vida de vocês e a semana de vocês. E amanhã eu tô aqui, no mesmo horário, às 8 horas da noite. Na verdade, eu vou deixar para 8h30. Eu acho que vai ficar melhor ao longo dessa semana fazer às 8h30 com você. Amanhã eu tô aqui às 8h30 para o nosso terceiro dia de propósito com Jesus. Estou muito feliz de caminhar nesse propósito com você. Até o fim dessa semana, muitas bênçãos e muitas graças e muitas libertações o Senhor derramará sobre todos nós. Amém? Obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo no coração de cada um e até amanhã, 8h30, aqui, para o nosso terceiro dia de encontro com Jesus. Tchauzinho, tenha uma noite abençoada.